perguntas. Algumas até me disseram que não iam participar da live porque é um horáriozinho complicado, né? Porque é o horário de colocar as crianças pra dormir, fazer janta, enfim. Tem outras lives rolando também, então eu sei que tem algumas importantíssimas. Tem profissionais maravilhosos fazendo lives, né? E nos trazendo conteúdos incríveis aí. Eu acho um disparate alguém criticar as lives. Eu vi vários memes e um pouco me choca, né? Porque a gente não tem nada na televisão de interessante a não ser notícias sobre o Covid. Como eu venho dizendo aqui, eu sugiro que busquem as notícias apenas uma vez no dia, e de preferência de manhã. Se atualizem, sim, é óbvio, é importante a gente saber o que está acontecendo, né? Mas eu acho que ficar assistindo televisão agora não é a melhor opção. E que bom que a gente tem uma opção infinita aí de pessoas fazendo lives e nos trazendo conteúdos dos mais diversos, exercícios dos mais diversos, desafios dos mais diversos, né? Isso é importantíssimo. Assisti uma live agora, a Flávia tá aí com a gente, uma colega, uma profissional maravilhosa, fez uma live com a Dari essa semana, muito legal, né? E é bacana porque a gente assistindo outros profissionais, a gente tem insights muito legais, né? Tanto pessoalmente como profissionalmente, isso nos enriquece de toda forma. Então, eu entendo, né, que é difícil aí, como eu falei, nem tinha pretensão de disputar o horário, mas pra mim, que tenho um bebê pequeno também, e trabalho, funciono muito melhor de noite, esse horário também é mais tranquilo, né, menos barulhento também. Mas me mandem mensagens aí se vocês tiverem alguma dúvida, né? Eu chamei para conversar hoje sobre psicoterapia porque vamos começar do início, né? Afinal, esse perfil é um perfil profissional sobre psicologia, né? Sobre tudo que demanda a mente humana. E aí nada mais propício do que a gente falar sobre o meu trabalho como psicoterapeuta, né? E aí muita gente não sabe ainda o que é a psicoterapia. Muitos chamam de terapia, muitos dizem eu vou ao psicólogo e não sabem que isso é psicoterapia, né? Há várias abordagens tratadas na psicoterapia. Alguns fazem análise e aí confundem um pouquinho com a psicoterapia. Então eu acho que é importante, que eu recebi algumas perguntas assim, a diferença da psicoterapia para psicanálise, para análise em si, se é possível fazer hipnose na psicoterapia, o que o psicólogo faz na psicoterapia, quais são os tipos de psicólogo que tratam psicoterapia, deixa eu colocar o chimarrão aqui, quanto tempo dura a psicoterapia. Aí eu não entendi essa pergunta, a pessoa não me respondeu de novo. Uma sessão de psicoterapia, ela dura em média de 50 minutos a 1 hora, né? Aí a duração de um tratamento em psicoterapia, ele é muito subjetivo, né? Porque vai depender do quanto tem o envolvimento do cliente, né, com o psicólogo e o tratamento em si. Mas vamos partir do princípio. O que é a psicoterapia? A psicoterapia é, a verdade, a forma de tratar do psicólogo. E Flávia, aproveita que tu tá aí e me corrige se eu estiver errada de alguma forma, né? A Flávia tem bastante experiência já. E eu tô formada há 1 ano, né? E como eu... Já pulei de novo. Como eu engravidei, descobri minha gravidez 1 semana antes da formatura, e eu acabei me dedicando bastante à maternidade e não quis assumir um outro compromisso de pacientes, e principalmente em São Paulo, que era onde tinha a minha maior demanda, porque eu queria curtir muito a minha gestação. E assim eu fiz, né? Não me arrependo nem um pouco, e eu acho que foi muito bom me dedicar muito bem a uma coisa só e agora poder me dedicar também e muito bem à psicologia. Mas enfim, o psicólogo ele trata a psicoterapia em clínicas normalmente, né? Também pode fazer isso em grupos, né? Mas ele depende da demanda, em várias abordagens, querida. A psicoterapia, ela trata, o psicólogo na verdade trata a psicoterapia em várias abordagens. Oi, Rafa. Ai, que nervoso, Rafa, de ter aqui. Rafa tá se tornando um coach. Muito bom te ouvir também, viu, Rafa? E Flávia, vocês têm... Eu ouvi as lives de vocês essa semana, trouxeram vários insights bacanas. Muito legal. O Rafa até falou uma coisa que eu queria citar aqui. Como eu falei pra vocês, a gente tem vários insights, né? Assistindo outros profissionais. O Rafa falou, assim, essa semana sobre os porquês, né?
E aí, assim, se perguntem por que vocês estão aqui, né? Como eu falei lá, o convite foi feito não só porque às vezes você tem curiosidade sobre psicoterapia, mas às vezes porque vocês têm alguém próximo, né, precisando de um auxílio psicoterápico. E a psicoterapia nada mais é do que um auxílio, né? Nós, seres humanos, somos inerentes a, em algum momento, ter algum conflito, seja de ansiedade, de tristeza, de angústia, porque nós somos seres biopsicossociais e espirituais, como eu gosto muito de dizer. A Danila até fala, tá repetitiva nisso. Mas não deixa de ser, nós somos influenciados o tempo inteiro, né? Por tudo que acontece de forma externa como interna também. E isso também não negligencia a espiritualidade. Então, eu não estou falando aqui de religião, né? Mas eu acho que pessoas que são acompanhadas de alguma fé também, isso é comprovadamente... por exemplo, as pessoas que têm câncer, têm uma fé na melhora, na esperança, elas tendem a se recuperar muito mais rápido. Então, de certa forma, a gente é influenciado o tempo inteiro. Né? E trabalhar com psicoterapia e falar dela agora, eu acho que é um momento bem propício, né? Tanto que eu me dispus a fazer alguns plantões psicológicos de forma gratuita, porque o que eu mais ouço é as pessoas falarem que não fazem terapia porque não tem dinheiro, né? E a gente sabe que o acesso não é para todos mesmo, né? Por mais que a gente tenha aí hoje um programa bacana no SUS da questão da saúde mental, né? Todas as cidades têm o auxílio de saúde mental, os CAPs, né? Que são os centros de assistência psicossocial. As pessoas não vão lá e expõem a sua vida de uma maneira fácil, né? Nem sempre é fácil a gente falar dos nossos sentimentos. Enfim, confiar numa pessoa, né? E falar das nossas dores, porque às vezes a gente também acha que tem uma coisa que nos abala, e que é o que eu chamo de queixa, né? E, na verdade, quando você chega num psicólogo e começa a abrir o coração e falar de tudo que tá te afligindo, a gente vê que as coisas são, às vezes, mais profundas, né? Mais enraizadas no nosso cerne, e aí, por isso que é importante a terapia, porque é pra gente se descobrir. A psicoterapia, ela trata conflitos pontuais, sim, né? Às vezes você teve uma perda, seja ela um trabalho, um luto, uma separação, né? E aí você procura um psicoterapeuta para lidar com isso, porque nós passamos por várias fases no luto, por exemplo, né? Nas perdas. Ou então você está vivendo esse momento agora super angustiante, inerente ao momento, né? Nós estamos passando por uma pandemia. É muito complicado a gente não saber o que vai ser do futuro, a gente não conhecer nada sobre essa doença, de fato, né? Existe muita especulação, existe muita fake news, inverdades, excesso de verdades, né? Então, é normal que nós fiquemos muito angustiados com isso. E aí, às vezes, a gente precisa, sim, buscar um auxílio fora de casa, porque aí agora a gente tá com a família também. É maravilhoso, a gente sempre quis ter mais tempo para a família, sempre quis ter mais tempo para os filhos, mas não de uma forma impositiva, né? Eu falo que tudo que é muito imposto, assim, coercitivamente quase, né? Porque a ordem que nós temos é que a gente fique em casa, é o que a gente deve fazer nesse momento, né? Para preservar a gente mesmo. A gente não sabe como o nosso corpo vai reagir, né? Se nós formos contaminados, mas principalmente as pessoas que são mais vulneráveis ao vírus, né? Então, é um momento angustiante, gente. Né? E tem pessoas que não conseguem lidar agora com esse convívio, né? De uma maneira impositiva, de uma maneira que a gente não pode escolher de fato, né? Então, algumas coisas aí tendem a entrar em um excesso, né? Por isso eu venho batendo na tecla da rotina, que é super importante, né? Nós temos aí com a família uma conversa bacana para que a gente estipule tarefas, divida as tarefas, divida os horários, né? A gente não esqueça que a gente não está de férias, então quem tem que estudar, faça o horário para estudar, quem tem que trabalhar home office, que faça, né? Acho que é importante. Mas aí também essa conversa da rotina, eu acho que é pauta para uma live ainda muito mais bacana, né? Porque é interessante conversar com vocês aqui e saber o que vocês estão fazendo também.
E vamos voltar à psicoterapia. Eu vou respondendo algumas perguntinhas que eu tenho aqui, tá? Então, quais são as doenças que a psicoterapia pode tratar? Não só os conflitos psicológicos e emocionais, né? Como eu estava falando para vocês, das tristezas, das angústias, enfim, das perdas. A psicoterapia também ela é aliada dos psiquiatras, por exemplo, em transtornos, né? Às vezes a pessoa procura... Que bom, né? Que o Miguel dormiu. Às vezes as pessoas procuram um psiquiatra por passarem por problemas de ordem química, né? Aí precisam tomar uma medicação e o psiquiatra encaminha para um psicólogo, porque convenhamos, né? Eu sou a favor do medicamento quando ele deve ser feito, quando há uma desordem química, neurológica, mas é óbvio que eu vou sempre puxar para o meu ASAP. Eu acho que muito disso pode ser conversado com o seu psicólogo, né? É um trabalho mútuo, né? O psicólogo com o nutricionista, com o neurologista, com o fisioterapeuta. Então, eu acho que a psicologia hoje, ela entra na questão dos transtornos, das doenças psiquiátricas, como uma forma multidisciplinar. Então, a psicoterapia, ela vem tratar dessa forma as doenças e os transtornos, né? De uma forma multidisciplinar, com acompanhamento de algumas outras áreas e alguns outros especialistas, né? Mas também trata a depressão, a ansiedade mesmo, não é só uma sensação, né? Ela é uma doença. Dado que a gente diagnostica alguma doença hoje pela frequência, né, que ela aparece. Então, as pessoas tendem, como a Flávia mesmo falou na live dela, a confundir, né? A gente pergunta assim, como é que você tá? E eles tendem a dizer assim, tô deprê, tô mal, né? Não lembro se foi a fala da Flávia ou da Dari, mas foi muito pertinente, né? As pessoas confundem muito estar triste, né? Estar ansioso e estar doente, de fato, né? E aí a psicoterapia, às vezes não, né? Ela está aí exatamente para fazer você se autoconhecer. Mais uma das características da psicoterapia, né? E eu acho que é a principal, trazer autoconhecimento. Então, nas questões de doenças, né, que a psicoterapia pode tratar, das mais diversas. Compulsões, crise de pânico, os transtornos todos de comportamento, de humor, como borderline, bipolaridade, todas as psicopatologias, né? Eu acho que aí tem uma infinidade, uma lista imensa. Eu acredito hoje que tudo que você imaginar, você é capaz de se melhorar com a psicoterapia. A gente não fala na psicoterapia em cura, né? Porque, aliás, tem algumas vertentes que nem tratam o seu cliente como paciente, né? Acho que a gente não tem que pensar mais a psicoterapia, a ida ao psicólogo, como uma questão de estar louco, né? Ainda existe também essa questão da resistência à psicoterapia, porque as pessoas têm a mania de dizer, isso é coisa de louco, eu não vou no psicólogo porque é coisa de louco. E eu falo, é louco quem não vai, né? Porque como eu comecei a minha fala lá no início, às vezes você não precisa estar necessitando naquele momento, passando por um conflito em que você não consiga lidar, para buscar um psicoterapeuta, né? Um psicólogo. Mas alguém muito próximo de você não está conseguindo lidar com algumas questões pessoais. E aí você ali, às vezes, convive na mesma casa, né? Quantas pessoas nós conhecemos aí que têm problemas psiquiátricos, que têm problemas de transtornos de comportamento, de humor, né? Alcoolismo, drogadição. E aí, como lidar? A família inteira adoece, né? Nessas questões. Então, é muito importante que a gente... primeiro tire esse estigma de que a terapia é para louco. E vai desenvolvendo aí a queda dessas resistências, né? Como eu comentei com vocês, eu ouço muito as pessoas falando que não fazem a terapia porque não tem dinheiro, né? Comentamos sobre os CAPs, sobre a assistência do SUS hoje. E eu sei que é complicado, eu sei que mesmo no SUS o acesso não é para todo mundo. Eu sei também que os acessos de plano de saúde na questão da psicoterapia ainda, né, caminha devagar, né? Eu mesmo, as experiências que eu tive, que normalmente a gente tem uma consulta de 50 minutos, as experiências que eu tive não foram de um tempo de qualidade, né? Então,
eu espero que a gente ainda melhore muito nesse sentido. O que eu me dispus a fazer, e deixo aqui para vocês à disposição também, né? É óbvio que as pessoas muito próximas eu não posso tratar, né, por uma questão ética, mas eu tenho a quem fazer um encaminhamento, tenho grandes colegas aí que são inspirações até, a Flávia é uma delas que está conosco aqui na live, a Ziza, a Fernanda, enfim, eu tenho uma lista aí de colegas também muito queridos, a Betânia, que eu admiro o trabalho, me inspiro no trabalho deles e tenho plena confiança aí de encaminhá-los. Mas me disponho a atendê-los em psicoterapia online nesse momento em que a gente não pode sair de casa. Sou cadastrada pelo EPSI, já aprovado o cadastro. De qualquer forma, os psicólogos que estão atendendo nesse momento online, mesmo não estando com cadastro, o CRP, que é o nosso Conselho Regional de Psicologia, ele aprovou que a gente atenda neste formato, porque a ordem é que fiquemos em casa, para que a gente não se exponha, né? Nem exponha o nosso cliente. Então, aproveitem, usem essa barganha de economia também, né? De estar em casa. A única coisa que a gente pede é que tenha uma internet de qualidade, porque a gente vai fazer uma videochamada, né? E que mantenha o sigilo, da mesma forma que eu vou ter que fazer em um ambiente em que eu crio um setting terapêutico, como se fosse um consultório, e eu tenho que estar sozinha, eu tenho que prezar pelos dados do paciente, né, do cliente. É importante que vocês também estejam num lugar confortável da casa e com uma internet de qualidade para que a gente possa fazer uma conversa. E nada difere de uma consulta pessoal, né? O que eu me dispus de forma gratuita é atender em plantão psicológico. O plantão psicológico ele é uma modalidade da psicoterapia, mas na verdade para urgências, né? Então, óbvio que eu tenho questões pessoais, né? Tenho um filho pequeno, um bebê, mas o plantão é assim, imediato. Tô sentindo aquela aflição, eu tô sofrendo de uma ansiedade, eu tô achando assim que vai desencadear uma síndrome do pânico, não consigo parar de chorar, me descontrolei de alguma forma, e eu preciso, da mesma forma que você recorreria se tivesse caído, machucado, né, um membro, você tivesse com uma febre, você correria para o hospital para verificar isso, num plantão. Da mesma forma, uma questão emocional também, você tem plantões psicológicos, né? E é o que eu me disponho a fazer. Também é uma sessão, também entre 50 a 1 hora, 50 minutos a 1 hora, e eu faria de forma gratuita. Então, contem comigo, né? Compartilhem essa informação, porque eu acho que hoje, exatamente, né, comecei a minha fala falando da questão das lives, né, dos conteúdos, aí tem gente trazendo o seu e-book que era pago de forma gratuita, tem gente trazendo o exercício que era pago de forma gratuita, né, as pessoas estão se dispondo, profissionais de diversas áreas, se dispondo a oferecer os seus serviços, né, o seu tempo, para ajudar. Eu acho que esse momento, ele tá aí para nos mostrar que a gente tem que se doar um pouco mais, que a gente tem que ajudar o próximo, né. E eu acho que é o mínimo que eu posso fazer dentro do que eu estudei, né, dentro do que eu me formei, é de alguma forma passar adiante, né, acolher quem precisa. Eu acho que as pessoas que fazem psicologia, pelo menos posso falar de mim, né, eu gosto da interação humana, de saber das questões e de alguma forma acolher isso. Então, contem comigo. As sessões de plantão, normalmente elas vão até 4 sessões, né? E aí a gente observa, faz um diagnóstico para ver o que aconteceu, o que está acontecendo e qual é a necessidade real. Se há uma continuação de um tratamento psicoterápico ou se é um encaminhamento, às vezes, para um especialista, né? Às vezes a pessoa está precisando de um acompanhamento de um psiquiatra ou de um neurologista ou de um nutricionista, né? Ou fisioterapeuta, um gastro, né? Lembrando sempre que, como eu falei, e falo sempre, quem me acompanha aqui, que a nossa saúde mental ela começa pelo que a gente ingere, né? Tanto de alimentos quanto de informações, de energias, de tudo. Então, é por isso que é importante que a gente seja bem seletivo em tudo que a gente traz para perto da gente, né? Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui que eu ainda não... Quem pode fazer a psicoterapia? Também me perguntaram. Qualquer pessoa pode fazer psicoterapia. Qualquer pessoa. E aí isso vai desde a criança até o velhinho. Só que com a criança a gente trabalha a psicoterapia de uma forma lúdica, né? Então agora nesse momento online
é mais complicado, porque as crianças, principalmente as crianças, elas não... A gente não faz uma sessão perguntando para ela coisas, né? A gente tende a brincar, né? Com criança, a gente tem materiais, brinquedos, e de forma a brincar, e no brincar é que a gente observa a demanda da criança, né? Claro que observa a queixa dos pais, faz uma anamnese completa, mas online é um pouco mais complicado. Aliás, dependendo da idade, é impossível, né? Mas eu acredito que esse seja um momento curto de estarmos em casa, né? E logo podemos dar essa atenção para as crianças também, nos nossos consultórios, né? Mas qualquer um pode fazer psicoterapia. A criança de forma lúdica, com brincadeiras, e os adultos, né, em sessões. Aí me perguntaram o que era psicoterapia, se é uma abordagem. Não, a psicoterapia é o tratamento, como é chamado o tratamento que o psicólogo faz, né? Como eu disse, alguns se referem ao terapeuta, eu vou na terapia, eu vou na psicoterapia, é a mesma coisa. Desde que a pessoa tenha formação em psicologia, né? Porque a gente ouve às vezes, eu vou na terapia. E aí você pergunta, mas com quem você faz, né? Não, ele é psicanalista. E aí você tem que saber, ou para psicanálise, e aí isso é outra pergunta também, qual é a diferença da psicoterapia para psicanálise. A psicanálise não precisa ter a formação em psicologia, tá? A pessoa pode ser psicanalista pela formação em psicanálise, ser um estudioso da psicanálise e ser um terapeuta psicanalítico. A psicoterapia precisa ter formação em psicologia. Então, às vezes se confundem muito, eu tenho as terapias integradas, né, hoje em dia. Então, os reikianos, os Theta Healing, Mindfulness, enfim, tem N terapias integrativas que nós trabalhamos em terapia cognitiva comportamental, e é uma abordagem. Mas também essas técnicas hoje podem ser aplicadas e não necessariamente por psicólogos, né? Então, a psicoterapia, ela é uma característica do profissional psicólogo. E as abordagens, elas são as teorias, né, que esse psicólogo, ele trabalha nesse tratamento. Então, por exemplo, eu tendo a psicologia, não tenho especialização, mas me baseio na terapia cognitiva comportamental. Por quê? Porque eu me tratei muitos anos com a Rita em terapia cognitiva comportamental. Fiz os estágios em terapia cognitiva comportamental, me sinto confortável em aplicar e tratar. Deixa eu ver se está muito baixinho. Consegue me ouvir? Melhorou? Melhorou, Denise? Melhorou? Consegue me ouvir? Então, a cognitiva comportamental, eu acredito que ela seja mais dinâmica para o paciente, né, para o cliente. Ele traz a sua queixa, observamos a queixa, a demanda dele, se é essa mesmo, né, porque às vezes a gente vem se queixando de uma coisa, lá no fundo é outra. Mas a gente faz uma observação, uma escuta muito apurada, e aí então a gente se baseia em observar as crenças do paciente. Por que ele se comporta dessa maneira? E aí a gente tem que pensar assim, ele se comporta dessa maneira porque, de certa forma, ele pensa daquela maneira, né? E aí o pensamento, ele traz um sentimento. E o sentimento traz um comportamento. E aí, a partir desse comportamento, e para mudar e ressignificar esse comportamento que faz mal, que traz o conflito, né? Porque às vezes a gente também tende a repetir, né, padrões, coisas que não dão certo, muitas vezes. A gente usa técnicas. E aí são das mais diversas. Inclusive, eu tive até um pedido aqui da Fernanda, pediu para que eu ensinasse a fazer algum exercício, alguma prática para aliviar as tensões, né? Desses dias difíceis que nós temos enfrentados. Então, no finalzinho, se a gente tiver tempo ainda, eu tô aqui sem o horário. Se alguém puder me dizer que horas são. Ai, peraí. Ui, eu não consigo ver aqui o horário. Então, a gente, na cognitiva comportamental, a gente busca entender as crenças, os sentimentos e comportamentos que levam aquela pessoa ao conflito, porquê daquilo ali. E aí, então, se basear em técnicas e práticas para ressignificar. Mas temos outras diversas abordagens. A psicanálise, como eu falei, ela não necessariamente precisa ter a formação em psicologia, mas
o psicólogo pode fazer o estudo em psicanálise e fazer uma especialização e ser um psicólogo psicanalista, né? Assim como Gestalt, como humanista. Obrigada, Thiago. Como Gestalt, humanista, sistêmica, psicanalítica. Deixa eu ver, eu vou me confundir aqui, ou vou ser repetitiva. Mas, enfim, existem algumas abordagens que são as forças que a gente chama da psicologia, né? O que a gente tem que ter cuidado, né, é de não ficar pipocando, né? Um dia eu trato um paciente em cognitivo comportamental, outro dia eu trato ele baseado na teoria psicanalítica, e, né, é óbvio que a gente tem que saber de todas, né? Até para saber qual que nós, psicólogos, nos identificamos, nos sentimos mais confortáveis para trabalhar. E claro que às vezes a demanda do paciente, ela nos traz algumas questões em que a gente vai avaliar sobre um critério de uma abordagem, né? Mas também ser muito criterioso de como a gente realmente é seguro para tratar aquele paciente. Eu sou apaixonada por psicanálise, né? Eu acabo fazendo as minhas observações e as minhas análises pessoais muito baseada na questão psicanalítica. Mas na questão profissional, trabalhar, eu acredito que nós devemos buscar métodos mais práticos, né? Do que analisarmos e, enfim, esperar que os insights todos venham do paciente, né? Isso falando de uma psicanálise mais paradoxal, assim. De uma questão mais... como é que fala? Fugiu a palavra. Não é paradoxal, ortodoxa, tá? Desculpa. Então... eu posso estar falando besteira, né? Mas isso é uma opinião bem pessoal minha. Eu prefiro cognitivo comportamental, trabalho dessa forma. Mas, enfim, sou super adepta também e aberta, né, quando o paciente traz as questões integrativas, né? Tanto que eu sempre falo muito da meditação. Ela é uma técnica hoje que integra, né, o nosso ser, né? Porque nós precisamos respirar bem, como eu já falei aqui, sobre a questão de como a gente gere tudo que está à nossa volta, né? Como a gente vai ter essa troca mútua do interno para o externo e vice-versa, para que a gente busque aí bem-estar e qualidade de vida, né? Deixa eu ver o que mais. As doenças que me perguntaram quais as doenças tratadas na psicoterapia, foram as que eu já falei para vocês, todas as psicopatologias, transtornos de humor, de comportamento. Me perguntaram se um psicopata tem cura. E como eu falei, a gente não fala em cura na psicologia, né? A gente fala em melhora, em ressignificação, né? E aí entra uma outra pergunta aqui também, que qual é o papel do psicólogo na psicoterapia? O psicólogo, ele vem como um instrumento, né? Um auxílio para esse desenvolvimento, para essa ressignificação. Ele não vai te dizer o que fazer, não deve te dizer o que fazer, mas ele deve apontar os teus pontos fracos, os pontos fortes, né? Te guiar num caminho em que tu tenha a percepção de ti mesmo, né? Acho que a psicoterapia hoje nada mais é do que tu buscar te autoconhecer. Então, eu vou deixar aqui essa questão da meditação, que na verdade é um exercício. Meditação tem inúmeras, né? Eu pratico a transpessoal. Opa, desculpa, gente, tá falhando o negócio aqui. Não é transpessoal. Transpessoal é uma abordagem da psicologia, tá? Na verdade, a transcendental, que é a antiga meditação ayurvédica. Então, é sentar num lugar confortável. E a Fernanda entrou, foi ela que me pediu uma prática aí para esses dias difíceis, né? Algo que seja prático de fazer em casa. Eu fiz o curso, posso deixar depois para vocês nos comentários, né? Não sei como é que eu faço aqui, se eu vou conseguir deixar salvo no IGTV, mas enfim. Eu fiz um curso no Instituto de Meditação Transcendental em São Paulo, com a Ju, maravilhosa, eu super indico ela sempre. Enfim, é uma mestre, né?
Mas hoje vocês têm nas redes sociais aí infinitas formas, inclusive vocês podem colocar lá meditação, depois assiste o iniciozinho, meditação transcendental, que a única coisa que você não vai conseguir fazer sozinho é que quando você tem um mestre, ele observa todo o seu histórico de vida e te dá um mantra pessoal. Mas é como se fosse o Om, por exemplo, que é um mantra universal. Então você sentar num ambiente confortável, né, de preferência de manhã e no final da tarde, de manhã porque vai te preparar para o dia e à tarde, final da tarde vai te preparar para o descanso da noite. O ideal é 2 vezes no dia, por 20 minutos. De uma forma confortável, você vai sentar e vai mentalmente mantrar, né? Que seja o Om. De uma forma genérica, assim, eu vou falar para vocês que seria o Om. O mantra pessoal é intransferível. Mas o Om é um mantra universal, né? Ele quer dizer equilíbrio. Então, acho que é o que todos nós buscamos, né? E um exercício de respiração muito fácil, que todos podem fazer. E aí, isso eu super indico, por exemplo, se você está muito ansioso. Todos nós estamos, tá? Então, vamos praticar. E também, eu desenvolvi uma fobia, né? Um medo qualquer. Eu tô com medo de sair de casa, porque eu tô com medo de pegar o corona. Não deve sair, mas enfim, às vezes a gente precisa ir no mercado, numa padaria, numa farmácia, né? Tem pessoas aí que, infelizmente, vão ter que continuar trabalhando, né? O marido tem voo amanhã, então não dá pra todo mundo parar, infelizmente, ou felizmente, né? Mas assim, tô nervoso, não quero sair, ou tô nervoso, tô, né, desenvolvendo compulsões, tô... Para N gatilhos, né, essa respiração, ela pode vir ajudar. Então, sentiu que está começando o coração bater um pouquinho mais acelerado, aquele pensamento ficar ali perturbado de uma forma negativa, né? Senta também num lugar confortável, rapidinho, e aí você vai inspirar em 4 tempos. Puxar o ar, né? Contando até 4. Então, vagarosamente você inspira em 4 tempos, segurando, né? Contando mentalmente até 4, encher os pulmões. E aí você deve tocar deixa eu mostrar pra vocês. Logo em cima do umbigo, aqui assim, mais ou menos, entre os ossinhos assim, você toca aqui. E aí você vai sentir o movimento, né, quando você estiver respirando, desta parte aqui, enchendo de ar. Se você sentir que o teu ombro tá mexendo muito, tua cabeça tá mexendo muito, o movimento tá errado, tá? Essa é uma respiração diafragmática. Ela é para aliviar a ansiedade, para aliviar os estresses, né? Que é para acalmar, para reduzir aí a atividade basal também, como as respirações se propõem, para um equilíbrio vital. Então, ela vai organizar algumas coisas aí dentro do teu organismo, oxigenando as tuas células. Então, respira 4 tempos, inspira, né, a 4 tempos, segura o ar por 2 tempos, e quando a gente fala em tempos, é segundos mesmo, conta devagarinho, 1, 2, segurando o ar, e aí solta de novo em 4 tempos. Vai soltando e contando. 1, 2, 3, 4. E aí veja se esvaziou tudo, né? Não esquecendo de que o movimento tem que ser feito com a barriga mesmo, né? O diafragma, ele fica aqui assim, logo abaixo do peito, né? E é aqui que a gente tem que sentir o ar chegando, né? Vamos sentir o ar entrando nos nossos pulmões mesmo. Mas por que a gente pede para contar de 1 até 4? Que é exatamente para que a gente tenha equilíbrio, para a gente reconhecer a nossa respiração. Quando a gente fala em meditação, a gente fala nessa questão de se conhecer, né? Muitos dizem, mas a gente tem que se livrar dos pensamentos. Por exemplo, eu acho que quando a gente está meditando, pipocam pensamentos os mais diversos. É a vaca da bolinha amarela com florzinhas roxas, né? Pois é, né, Stephanie? Foi legal aquela vez que a gente conversou sobre essas respirações. Enfim, e assim, às vezes a gente acha que é uma bobagem, né? Que é uma besteira, e funciona, gente, funciona mesmo. Lembra que antes diziam pra gente assim, conta até 10. Literalmente o contar. Só que aí você não tem que só contar, você tem que respirar, né? E aí não precisa ser até 10, até 4 vai te aliviar muito, né? Nessa contagem aí de 4 para inspirar, segura 2 e 4 para expirar, são os 10 que te mandavam contar quando você estava nervoso. Acho que só mudam as figurinhas aí. Então,
Não deixem de fazer a qualquer momento que vocês vejam aí que o pensamento tá pipocando de uma forma negativa, ou vocês estejam ficando mais ansiosos, né, ou desequilibrando alguma coisa. O assunto aqui é psicoterapia, e volto a repetir, a psicoterapia é um momento de se autoconhecer. Eu acho que eu vi hoje um meme até falando, briguei com o marido até por causa da semente da laranja, né? E eu tenho conversado bastante com meu marido, acho que é um momento pra gente conversar com os nossos familiares, né, sobre isso, assim, da gente se autoconhecer, né? A live do Rafa também me trouxe esse insight de pensar o porquê, né? Por que eu tô fazendo isso? E aí, isso é pra tudo na vida, né? Por que eu tô aqui hoje conversando com vocês? Eu me proponho a ajudar pessoas, né? Então eu quero que elas saibam o que eu estou me propondo. A psicoterapia é isso, eu estou me propondo a trabalhar como teu psicoterapeuta. E se perguntar por quê. E aí também conhecer meu ritmo, né? Às vezes tem uma coisa que tá me incomodando. E aí eu não tô percebendo que aquilo começou a me incomodar. E aí a outra coisa me incomoda. E aí outra coisa me incomoda. E quando eu vejo, eu tô brigando com todo mundo dentro de casa. E aí às vezes eu parar e respirar e entender por que isso tudo está me incomodando. A gente está passando por um momento em que a gente não está tendo controle das situações, né, externamente. A gente não pode sair para trabalhar, tem pessoas perdendo emprego, né, muita coisa acontecendo. Oba, um beijo pro Eric. E aí a gente tem que, para não ficar mais nervosos do que a gente poderia estar nesse momento, a gente tem que pensar assim, ok, tem coisas que não estão no nosso controle e tudo bem. O que está dentro do nosso controle? Ainda é o nosso corpo, né? Ainda é o nosso convívio familiar. Que bom que a gente pode estar com nossos familiares, né? Quantas pessoas estão passando por isso sozinhas, né? E aí, por isso também que eu falei das críticas às lives. Não critiquem, gente. Não sejam tão taxativos, assim, né? É importante para quem tá sozinho receber, não só dar o conteúdo, mas como receber também, né? E nesse momento, assim, se observem, né? Vejam quanto está afligindo vocês, e um exercício de respiração ali, ele vem de uma forma bem eficaz nesse momento. E, pode parecer bobo, mas eu gostaria de estar fazendo psicoterapia, ou eu gostaria de estar fazendo uma meditação, eu gostaria de estar fazendo exercício físico, eu gostaria de estar fazendo um curso online, tem vários gratuitos agora, eu gostaria de estar assistindo uma live. Gente, calma. Tem coisas que não estão no nosso controle. Beijo pro JP. Tem coisas que não estão no nosso controle. E tá tudo bem. Então, antes da gente começar a pensar, encher a nossa mente aí do que eu gostaria de estar fazendo e infelizmente não posso, e isso vai acabar nos deixando mais ansiosos, né? Vamos pensar o que eu posso fazer. E seja uma respiração de 4 tempos, né? Seja uma meditação de 20 minutos, dentro da possibilidade que você tem agora, faça o que é possível fazer. Também acho que dá para fazer uma live aí sobre essa questão da rotina, né, como eu já falei, porque eu vejo pessoas assim, eu inclusive, né, eu até cheguei a postar alguma coisa para vocês logo que começou essa questão aí da introspecção pelo Covid, né, eu ainda tava de férias, né, ainda não tinha nem ideia de voltar a trabalhar, tava seguindo minha licença maternidade, me inscrevi num curso em Harvard, gratuito, todo em inglês, e cuidava do bebê o dia inteiro, fazia os afazeres domésticos o dia inteiro, e à noite eu queria fazer o curso de Harvard, em inglês, já cansada, na madrugada. Exatamente, Milene, tudo passa. Essa pandemia tem começo, teve um começo, né, acho que novembro, outubro na China, e tem um fim. Espero que não seja por muito mais tempo, mas ela tem um fim, né, e vamos estar bem para enfrentar tudo que vem por aí. E aí a questão do curso, né, eu vou fazer, é gratuito, e vai ser legal, em neurociência, eu adoro, vou fazer. E aí, quando começou assim, não vou voltar a trabalhar. Beleza, agora eu vou voltar a correr, vou voltar a malhar, vou voltar pro yoga e... marido em casa. E aí o marido tá em casa, tem que fazer almoço, tem que fazer a janta, tem que cuidar da casa. Aí o bebê, introdução alimentar. Tem que fazer a comidinha do bebê, tem que introduzir, tem horário, tem tudo. E aí, às vezes, a gente olha pro dia e fala, opa, não fiz nada do que eu tinha pensado. Isso aumenta a ansiedade, porque você se propôs aquilo, né? E aí, enfim, às vezes você olha e fala assim, não tô afim.
E aí você olha aquela outra coisa assim, eu não tô afim. Até porque já tá também sofrendo a interferência dessa angústia toda da pandemia. Às vezes a televisão tá ligada ali, passando noticiário o tempo inteiro de quantas mortes houveram no mundo, e você não tá se dando conta que aquilo ali tá te afetando. Por mais que você não esteja prestando atenção com o foco na televisão, está te afetando. É uma energia, né? É o campo vibracional das coisas acontecendo à tua volta, te interferindo no teu organismo. Então, o que eu posso dizer pra vocês é assim, não se exijam tanto, né? Tá tudo bem não produzir o tempo inteiro, porque a gente vem de um batidão, né? Trabalhar, produzir, sair todo dia no horário, voltar todo dia no horário. E aí, mesmo para aqueles que diziam, eu detesto rotina. É muito bom ter rotina, né? Tenham rotina, eu acho que a gente pode fazer uma live sobre rotina, porque também tem aí as suas qualidades infinitas. Tenham rotina, sim, e agora mesmo em casa tenham os horários para fazer a sua rotina. O que é cansativo quando a gente fala em rotina é pensar que eu vou fazer o tempo inteiro alguma coisa que não me agrada, né? Então, nesse momento, não queiram fazer tudo que vocês nunca fizeram na vida. O que o Danilo colocou? Às vezes não fazer nada, né? Buscar bem-estar, né? Às vezes não produzir o tempo inteiro, né? Ser um pouco mais... Acho que como eu falei lá na live da questão da empatia, a gente precisa também ser um pouco mais acolhedor com nós mesmos, né? Talvez a gente busque isso nos outros, até mesmo na psicoterapia, mas é fundamental isso vir de dentro. Então, acolham que nesse momento vocês não vão fazer tudo e nem devem fazer tudo que vocês não fizeram o tempo inteiro. Não é porque agora tem o tempo que tanto pediam que as coisas vão se resolver. Não é hora de botar pingos nos is com a família. Não é hora de fazer todos os exercícios físicos, entrar numa dieta restrita, né? Acalmem a mente, acalmem o coração para todas essas angústias aí de tudo que é incerto. Minha avó costumava dizer, o que não tem remédio, remediado está. Então, pensem o que é possível fazer dentro das possibilidades de vocês e o façam. E o façam gerando bem-estar para vocês e para as pessoas que cercam vocês, quem está em casa. Concorde com tudo, tem propósito danador. Exatamente, Milene, tem propósito danador. Eu acho que de tudo a gente tem que tirar aí as coisas boas. E, ainda bem, sempre tem coisas boas. Mesmo na dor, né? Que seja para nos tornar mais fortes. Eu acho que, e bom que a gente tem sempre... são ensinamentos que quando a gente é adolescente, criança, a gente não dá muita bola pra avó, né? Pra essas coisas que a gente acha que é bobagem de vó. E hoje elas fazem tanto sentido, né? Tanto sentido. E então, assim, que a gente retorne a esses valores, né? Que a gente vai esquecendo ao longo do tempo. Acho que é o momento da gente ficar introspectivo, não só na questão do resguardo em casa, mas a se resguardar buscando coisas do nosso coração mesmo. Né? E talvez até pra gente dizer assim, não, eu preciso ir buscar ajuda pra isso. Isso tá me deixando em conflito, isso já vinha me deixando. Porque também o que eu noto é que várias pessoas que tinham depressão, elas não deixaram de ter depressão, gente. As pessoas que tinham síndrome do pânico, que tinham doenças psiquiátricas, elas não deixaram de ter. Porque agora é só o Covid que se fala, né? Não, a gente tem muita gente doente. Né? E as pessoas aí que têm, enfim, que tratar isso de uma forma mais pontual, né? Na sua psicoterapia, com os seus especialistas, não gerar mais um problema, né? É buscar, então, assim, pensar assim, eu já tenho isso... E agora, com essa questão da pandemia, toda essa insegurança, isso está aflorando mais ainda, isso está desencadeando, isso está vindo à tona, se observar e buscar ajuda. Né? Eu não sei que horas é isso. Danilo pode me dizer que horas são? Para a gente não extrapolar 1 hora, para poder deixar a live salva para as pessoas que não puderam estar conosco. Se alguém puder me dizer que horas são? Foi muito bom que vocês estiveram aqui comigo. Eu vou me despedindo então, tá? São 19h47. Eu vou agradecer de todo o coração vocês que ficaram aqui e participaram, incentivaram. Eu acho que a gente precisa incentivar aí que o acesso ao cuidado e ao bem-estar cheguem a todos, né? Acho que quando a gente vem aqui tentar trazer informação, é uma forma que as pessoas façam disso também. Eu que agradeço.
é uma forma que as pessoas usem isso a seu favor. Usem as informações boas que estão chegando até vocês nesse momento, né? O que não for bom, simplesmente descarte, né? Saibam ser seletivos, saibam cuidar de vocês, né? E buscar isso. Se não estiverem conseguindo fazer isso sozinhos, contem com bons profissionais, né? Eu vou ter o maior prazer em ajudar vocês de alguma forma. Eu agradeço imensamente por essa ajuda. Vocês estarem aqui de uma forma a me ajudar e ajudar as pessoas que precisam de um acolhimento nesse momento. Lindos. Muito obrigada, Stephanie, a Cá, Milene, Thaís, a Aninha, olha, de Portugal. Que legal, a Virgínia, Denise, vamos conversar. Olha, que bacana. Danilo, Audace, é assim que fala, Audace? Fernanda, a Carla. Ai, a linda. Eli, um beijo grande. Psicóloga Letícia, olha que bacana. Will, muita gente legal. Thiago, talvez eu esqueça de alguém, tô passando aqui pra ver os nomezinhos todos. O Marco, Fábio. Gente, muito obrigada a todos vocês, de coração. E contem comigo. Como virou quase um slogan agora, estejam bem e contem comigo. Um beijo grande. Vou deixar salva aqui a live, se vocês puderem compartilhar com quem precisa. Saibam que eu estou à disposição, tenho os meus contatos aqui no perfil também. Mesmo que vocês não estejam precisando nesse momento, ou acreditem que não estejam precisando, passem adiante, pode ser que alguém aí próximo de vocês esteja, e eu estou super à disposição. E o que precisarem, contem comigo, ok? Beijo. Tchau, tchau.